E vamos falar de agentes públicos. A ideia de falar de cargo em comissão, função de confiança, o que pode e o que não pode, ela é perpassada pela noção, né? Preciso falar sobre agente público, quem é o agente público, como esse agente público alça essa categoria, como é que isso funciona. Então, assim, eu vou trazer para vocês uma visão um pouco mais ampla do que simplesmente focar só no cargo comissionado e na função de confiança, ok? Eu acredito que vocês vão gostar muito, então espero que essa abordagem de ver um pouco mais amplo, tá? Para entender a questão da proporção, para entender a questão do acesso a esse cargo, como é que é para a exoneração, como é que sai, né? Como é que ele entra no cargo, como é que sai do cargo. Acho que tem que ter essa noção geral aqui, tá? Então, vamos lá. A questão, agente público. Quem são os agentes públicos? Agente público é toda e qualquer pessoa que esteja legalmente vinculada à administração pública, tá? Prestando serviços ou realizando atividades que estão sob sua responsabilidade. Nessa qualidade, então, eles estão no exercício de poder estatal, ainda que ocasional e transitoriamente. Então, agente público é toda aquela pessoa que está legalmente vinculada, seja qual for a natureza jurídica desse vínculo. Então, é uma expressão bastante ampla, nós vamos ver, bem ampla mesmo. Nós temos aqui as espécies que estão abarcadas dentro deste gênero agente público são os agentes políticos, os servidores públicos, os empregados públicos e os particulares. E esses particulares que sejam pela forma de requisição, que tenham sido contratados ou que tenham se recebido uma delegação de serviço público, eles também estão, quando eles estão exercendo essa parcela de atividade estatal, essa parcela de atividade que o Estado lhe pôs na mão, eles são considerados agentes públicos. Nessa parcela. Não vou dizer para vocês que o concessionário, que o diretor da concessionária, ele é um agente público em qualquer tipo de tratativa que ele esteja fazendo. Mas quando ele estiver no uso de prerrogativas que vêm junto com a concessão, porque a concessão ela vem com as prerrogativas para poder exercer aquele serviço, ele está exercendo, então ele é agente público naquela parcela. Okay? Os agentes políticos, nós já sabemos, são os membros tanto que integram o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo, não é mesmo? Então, dentro do Poder Executivo, são, então, os chefes do Poder Executivo, no âmbito federal, o Presidente da República, no âmbito estadual, os governadores, no âmbito municipal, os prefeitos, no Distrito Federal, o governador distrital. Tá? Então, são esses do Poder Executivo, mas só eles, não. Também são agentes políticos, os seus vices, né? E os seus secretários, e os seus ministros. Tá? Então, toda aquela equipe é considerada agente político. O prefeito e os seus secretários são agentes políticos. Aqui vale a pena fazer uma pequena observação. Tem gente que diz que secretário é cargo comissionado e tem gente que diz que secretário é servidor. Ele não é nenhuma das duas coisas, ok? É agente político. Quem diz que secretário é comissionado é porque não entende muito do direito constitucional, do direito administrativo. Tá? Mas, então, cuidado com isso, porque, às vezes, a gente recebe lá denúncia para instaurar um PAD contra o secretário. Gente, não existe PAD contra secretário. Ele é um agente político. Se ele estiver fazendo algo errado e alguém levar ao conhecimento do prefeito essa prática de irregularidade, o prefeito vai avaliar e vai, eventualmente, exonerar. Ele vai exonerar, instaurar um processo criminal, ele vai fazer alguma outra coisa, mas não um processo administrativo disciplinar. Ok? Secretário não é servidor. Ok? Não é cargo em comissão. Então, isso é importante, porque volta e meia aparece alguém lá com a ideia de querer fazer um PAD contra um secretário, gente. Não é muito difícil acontecer isso, não. No Poder Legislativo, então, nós temos, no âmbito federal, os senadores e os deputados federais, né, que compõem o Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional é bicameral, né, Câmara e Senado, então são esses agentes políticos. No âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais. No âmbito municipal, nós temos os governadores
e, no âmbito distrital, os deputados distritais. Ok? Então, como que eles chegam ao poder, esses agentes políticos? Como é que se dá a investidura deles? No caso dos chefes do executivo, por meio de eleição. Exatamente, eles são eleitos, eles recebem o voto, então eles chegam por eleição. E eles compõem a sua equipe por meio de uma nomeação. E essa nomeação é ad nutum, à vontade, ao talante, segundo alguns autores, da autoridade. Ela escolhe a sua equipe. Eu quero você, porque você tem uma larga experiência jurídica, eu quero que você seja minha procuradora, ou, se for o caso, em alguns municípios, secretária de assuntos ou de negócios jurídicos, depende do município. Tá? Eu quero você, que tem uma larga experiência em finanças, para ser o meu economista, que eu confio, para ser o meu secretário de finanças. Eu quero você para ser a minha secretária de saúde, tua experiência com saúde, você é uma enfermeira muito renomada, uma médica muito renomada, uma dentista. Ou não, trabalha na saúde há muito tempo, mas conhece bem os meandros da saúde, à vontade da autoridade. Ou eu quero você porque você é minha amiga, gosto muito de você e confio em você. Independente, eu não conheço muito o seu trabalho, porque nossa relação de amizade é maior do que a questão profissional, mas eu confio. O agente político, ele precisa, o prefeito, precisa ser cercado de pessoas da confiança dele. Entendeu? Então, não adianta ser uma excelente técnica que vai me dar facada nas costas. Não é verdade? Então, a confiança está aqui, é a tônica, né? É o que vai determinar a escolha, tá? De quem vai compor. Todos estão sujeitos às normas que regem a administração pública e todos devem agir voltados para a eficiência, cumprimento do princípio da eficiência, devem agir de forma proba e devem prestar contas. Por quê? Porque todo agente político tem que fazer isso. Certo? Então, vamos lá. A Constituição depois fala lá no artigo 70 em diante, quando trata do Tribunal de Contas, ela vai falar que quem são aqueles que têm que prestar contas. Né? Vamos ver, todos aqueles que gerirem recursos, né, públicos. E o servidor? Quem é o servidor público? O servidor público é aquele que tem um vínculo, agora olha, eu estou afunilando, um vínculo laboral. Já é diferente, já não é qualquer natureza de vínculo, é um vínculo laboral. Então, aquele que seja legalmente investido, né, e tenha um vínculo laboral com a administração pública. Servidor, quando eu falo assim, é num sentido bem amplo. Bem amplo, uma expressão servidor que abarca todo mundo, né? Tem gente que fala abraca, né? Que abarca todo mundo, né? Então, esse é o servidor público, no sentido amplo. A Lei 812, quando fala de servidor, ela fala todo aquele que ocupa, que está legalmente investido num cargo público. Então, aqui, no sentido amplo, todas as pessoas físicas que prestam ao Estado e as entidades da administração indireta, com vínculo de emprego, com vínculo laboral, com vínculo de trabalho, né, mediante remuneração paga pelos cofres públicos. O servidor, em sentido estrito, é aquele que é titular de um cargo público efetivo ou em comissão. Então, o servidor que ocupa cargo em comissão, a pessoa que ocupa cargo em comissão é servidor? É. Está sujeita a processo disciplinar? Sim. Mas é cargo em comissão. Também é de confiança da autoridade? Sim, mas não é agente político. Deu para perceber a diferença? Quando o vínculo é laboral, mesmo sendo da confiança, ele não está protegido. Não sei se protegido o termo, mas ele não está regido por aquela regra que diz, manda embora e faz outra coisa política, né? Jurídica, talvez na seara criminal, da improbidade administrativa, mas não PAD, não processo disciplinar. Tá? O cargo em comissão, sim, está sujeito ao processo disciplinar. Se a autoridade quiser mandar ele embora, simplesmente mandar ele embora, depois de ele ter cometido um ilícito administrativo, uma infração administrativa. Como é que fica a situação? Ele cometeu a infração administrativa e a autoridade agora simplesmente falou assim, vou te exonerar e abafa o caso. Dá? Não pode. Tem que ter o processo, porque daí não vai ser uma simples exoneração.
vai ser um rompimento do vínculo com caráter punitivo. Isso, com caráter punitivo. Tá? Isso, então aí nesse caso, vai ter um rompimento do vínculo, mas com caráter punitivo. Tá? Que daí é a destituição do cargo em comissão, não é exoneração. Tá? Então, esses servidores, eles podem, nesse sentido restrito, estrito, estar, então, vinculados à administração direta, autárquica e fundacional, no sentido estrito ou restrito. Por quê? Porque é aquela regida pelo regime jurídico de direito público. Ele ocupa um cargo regido pelo regime jurídico de direito público. Ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Então, em regra, o servidor que ocupa cargo, ele é regido, ele é estatutário, ele é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Nós já vamos ver a questão do artigo 39, que fala do regime jurídico único, tá? Já falo isso com vocês. Também chamados de estatutários. Por que estatutários? Porque eles estão vinculados à administração pública, não pelo vínculo da CLT. Eles não são seletistas. A regra jurídica para eles não é a da CLT, é o estatuto. E o estatuto é um vínculo institucional. Qual que é a grande diferença? Vocês imaginam que haja uma grande diferença entre o vínculo institucional ou estatutário e o vínculo seletista? Da estabilidade, vamos colocar aqui. Eu acho que no seletista não existe isso. A principal, isso tem a ver também, tá? Mas a principal diferença que existe, é que assim, o vínculo contratual, em regra, o próprio nome dele já diz, ele é contratual. As alterações que vão acontecer, elas são alterações bilaterais. São contratuais. Depende da vontade das partes. Isso. O vínculo estatutário ou institucional, ele é alterável unilateralmente pela administração pública, não é verdade? A administração pública muda a regra do jogo. Ah, mas e o que acontece com o direito adquirido? É preservado. Ah, mas e aquilo que eu não tinha ainda direito adquirido, eu só tinha uma expectativa de direito, o que vai ser agora? Acabou. Era uma expectativa de direito. Eu posso reclamar? Não posso. Então, isso é importante que vocês saibam, e é importante que vocês levem para a administração, para onde vocês vão, porque as pessoas confundem um pouco, né? Ah, eu entrei aqui para trabalhar em tal lugar. A administração pública, ela pode pegar os cargos, ela não pode mudar o seu cargo, mas ela pode se reestruturar. E você, que era assessor jurídico dentro de uma secretaria, uma hipótese, dentro de uma secretaria, agora vai ser assessor jurídico, ou, enfim, dentro de uma procuradoria que foi criada. Você não vai mais ficar lá na saúde, você não vai mais ficar lá na educação, você não vai ficar mais nas finanças. Agora, todos os advogados, dentro da nossa reestruturação de cargos, vão ficar na Secretaria de Assuntos ou de Negócios Jurídicos ou na Procuradoria. Depende do nome de cada um, tá? Eu tinha um advogado em cada lugar. Ah, mas eu só fiz concurso porque era na Secretaria de Saúde, eu entendo tudo de direito na área de saúde. Você não tem esse direito de invocar essa regra e dizer, mas o jogo era assim quando eu entrei. Porque o vínculo estatutário permite justamente isso, que a administração, de modo unilateral, altere a regra do jogo. Ai, mas quando eu entrei tinha quinquênio, agora não tem mais quinquênio. Realmente, não tem mais quinquênio. Ah, mas você já tinha incorporado, de acordo com as regras estatutárias, 3/5 do quinquênio, que ia incorporando ao longo do tempo, de acordo com a regra do seu estatuto. Ela vai perder o que ela já incorporou? Não vai. Mas os outros 2 que faltavam para ela completar e ganhar toda aquela gratificação? Perdeu. Entendeu?